Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos públicos do país. O objetivo de hoje é te ajudar com a PGE Paraíba. Antes de ontem, na quarta-feira, hoje é sexta, eu publiquei um vídeo apresentando um enunciado de uma peça com grandes chances de cobrança na tua prova da PGE Paraíba, que vai acontecer no próximo final de semana. Se você está chegando nesse vídeo hoje, não tem problema, porque aqui eu vou te apresentar novamente o enunciado, mas vou te apresentar a construção da resposta que eu entendo como ideal, na tentativa de te dar algum tipo de revisão, principalmente para você que não teve condições de fazer cursos de segunda fase, para que você possa tentar enfrentar essa prova da melhor forma possível. Então, eu vou deixar aqui você, nesse momento, com a aula que eu ministrei no curso de segunda fase da PGE Paraíba, um curso lá atrás, pós-regulamento, não foi o curso atual. Então, nesse caso, o curso atual, os alunos que fizeram parte desse curso, não fiquem chateados comigo, porque nada desse curso atual foi publicado aqui no YouTube, em respeito àqueles que se inscreveram no curso. Eu vou deixar você com a aula que eu ministrei para a PGE Paraíba no curso que eu publiquei pós-regulamento, resolvendo o enunciado de uma peça processual, mais especificamente de uma contestação, e o objetivo principal da contestação lá em termos de mérito, o tema principal de mérito era a possibilidade ou não do protesto de certidão de dívida ativa, tema específico da Fazenda, importantíssimo para a Fazenda e que pode estar na tua prova na próxima semana. Então eu vou deixá-los agora justamente com a aula que eu ministrei no curso de segunda fase da PGE Paraíba pós-regulamento, resolvendo o enunciado de uma contestação, enunciado que eu pedi para que você treinasse há 2 dias atrás. Se você treinou ou não, não importa, o que importa agora é que você pode revisar o enunciado e a construção da contestação com todos os aspectos materiais e formais exigidos em uma peça contestatória para os concursos da advocacia pública, lembrando que a contestação é uma das peças mais importantes, tanto em termos de conhecimento propriamente, quanto em termos estatísticos, para ser cobrado na segunda fase dos concursos de procurador de uma forma geral, PGE, PGM ou Advocacia Geral da União. Bom, sem mais delongas, vou te deixar com a aula que resolve a contestação, enunciado que eu publiquei há 2 dias atrás aqui mesmo no YouTube. Espero que te ajude com uma boa revisão para o enfrentamento da tua prova daqui a uma semana mais ou menos. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e agora fique com a aula que eu ministrei para resolver essa contestação. Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos ao seu curso da PGE Paraíba segunda fase. Vamos começar a resolver as peças e pareceres do nosso curso e nessas aulas eu pretendo estabelecer com os senhores tudo aquilo que é importante na construção de cada uma das peças aplicadas, bem como em cada um dos pareceres aplicados no seu curso da segunda fase. O objetivo dessa aula é tão somente apresentar qual é a melhor resposta, ou o padrão de resposta, ou a resposta ideal a cada um dos enunciados de peças e pareceres aplicados na nossa rodada. Primeiro, deixa eu te explicar como funciona. Óbvio que para estar aqui e para ter contratado o curso, você já deve saber exatamente como se dá o funcionamento do curso de segunda fase, estilo reta final, que nós temos aqui para a PGE Paraíba. Mas não custa esclarecer. O curso, como próprio efetivamente é a intenção daquilo que fiz na apresentação, estabelece, portanto, a necessidade de estudar peças e pareceres em regime de reta final. Esse é o objetivo principal. Então, se você disser assim para mim, professor, eu não tenho experiência na construção de peças, o que é que eu recomendo? Você vai estar diante de um enunciado e você precisa respondê-lo como se você estivesse no concurso. Razão pela qual recomendo que você tente responder o enunciado e me apresente a melhor resposta possível a partir de tudo aquilo que você já acumulou em termos de conhecimento. Isso é importante por quê? É importante porque ao tentar construir a peça, você vai ter algumas dificuldades, você vai ter algumas dúvidas, você vai encontrar alguns caminhos que depois, tanto na correção da peça quanto nas aulas que eu ministro, você vai identificar se foram caminhos bons ou ruins. Entendo efetivamente as pessoas que dizem assim, professor, eu não me sinto preparado para responder, e não se sentem à vontade para responder. Entendo perfeitamente. Mas deixa eu te dizer, a hora de errar é aqui. A hora de apresentar más respostas é no curso.
A hora de aperfeiçoar as suas respostas em segunda fase é aqui. Você não pode errar lá na prova valendo. Você não pode errar no concurso propriamente dito. Então o curso ele serve para que você possa exatamente melhorar a construção das suas peças ou aprender como se faz isso. Nós não temos muito tempo efetivamente até a prova, uma vez que, segundo o Procurador-Geral da Paraíba, disse que a prova seria marcada para maio de 2020. Mas, de todo modo, é preciso estudar em todas as oportunidades que você tiver para construir peças e pareceres. Então, recomendo que, mesmo inseguro ou mesmo insegura, você responda às peças, porque você vai ter uma correção individualizada e você vai ter a aula. E aí, no momento em que você assistir a correção individualizada, ou seja, no momento que você assistir a aula e no momento que você analisar a sua correção individual que eu fiz no campus, você vai ver exatamente se todas aquelas escolhas que você tomou na construção da peça eram boas ou ruins. E você vai ter o parâmetro da experiência de ter tentado responder justamente para aperfeiçoar. Então não espere se tornar bom na construção de peças e pareceres para participar do curso. Na verdade é o contrário. Você participa do curso para se tornar bom na construção de peças e pareceres. Espero ter esclarecido esse ponto, já que foi dúvida de muita gente. Então o objetivo dessa aula é pegarmos os enunciados da peça e do parecer da rodada e analisarmos como se dá a construção ideal. E nessa aula eu vou te explicar exatamente como construir cada peça e como construir o parecer. Então teremos uma aula para peças e pareceres aplicados em rodadas. Ou seja, cada peça será resolvida em aula e cada parecer será também resolvido em aula. Estamos, portanto, na nossa primeira rodada. Vamos resolver, portanto, a nossa primeira peça, e essa peça é uma contestação. Primeira coisa que você precisa ter em termos de resposta para concurso público é uma preocupação exacerbada com o enunciado. O enunciado da peça ou o enunciado do parecer, ele vai efetivamente delimitar tudo aquilo que você precisa decidir em termos de resposta ideal. Isso é fundamental, isso é importante. Às vezes as pessoas acham que a parte mais importante da segunda fase é o momento em que você escreve a resposta. Não, não é. A parte mais importante na segunda fase é o momento que você lê o enunciado da questão e você toma as decisões a partir daquilo que está no enunciado. Então estamos na nossa primeira aula, vá anotando as dicas. Primeira dica, não há nada no enunciado que não se aproveite. Em outras palavras, não existem palavras vazias nos enunciados de peças e pareceres em concursos de segunda fase. E aqui no curso é igual. Tudo que o enunciado te diz tem alguma razão de existência. Tudo que o enunciado te diz pode te apontar para uma determinada decisão. Essa é a primeira grande dica. Leia o enunciado com muita atenção. É o momento que você tem que estar mais calmo na prova, mais calma na prova. É o momento de maior, digamos, atividade intelectual, para tirar do enunciado exatamente tudo aquilo que você precisa para poder fazer uma resposta compatível com uma boa nota e, portanto, com uma aprovação em segunda fase. Então, ler o enunciado com muita atenção é fundamental, é condição sine qua non para uma boa prova. Eu diria que é 80% do caminho andado. Até porque, se você não dá muita atenção ao enunciado ou você não consegue interpretá-lo da melhor forma possível, isso vai acabar acarretando uma escolha muitas vezes errada da construção da peça ou dos aspectos materiais da peça ou do parecer, o que vai gerar a perda de pontos preciosos a partir do espelho de correção do examinador. Então, primeira grande dica, leia o enunciado com muita cautela. Segunda grande dica, perceba que o enunciado sempre te diz mais ou menos ou deixa nas entrelinhas o que esperar do candidato em termos de escolha de peça. Leia o enunciado sempre pensando que peça você vai construir, obrigatoriamente se você estiver diante de uma peça processual, que peça você vai construir a partir daquilo que foi apresentado pelo examinador. Isso é importante. Então, tudo que está no enunciado te aponta para uma manifestação processual em nome da fazenda. Que manifestação vai ser essa? Qual é a peça que eu vou escolher? Essa tem que ser efetivamente uma situação que você precisa se preocupar muito na leitura de todas as palavras, de todas as linhas do enunciado. Terceira grande dica. Primeira dica, leia o enunciado com muita atenção. Segunda dica, leia o enunciado procurando que manifestação você vai apresentar, se estivermos diante da necessidade de escolha de uma peça processual.
Parecer, você já sabe que é parecer, vamos para a terceira dica, que também serve para o parecer. Para cada peça processual, tenha sempre uma estrutura mínima. O que é a estrutura mínima? A estrutura mínima são todos os tópicos obrigatórios que você precisa apresentar em qualquer peça processual de segunda fase e, nesse caso específico, levando em consideração as características de cada uma delas. Ou seja, petição inicial tem seus pontos principais, contestação tem seus pontos principais, apelação seus pontos principais, assim também agravo, recurso especial, recurso extraordinário, suspensão de segurança e assim sucessivamente. Vamos analisar nessa aula, no decorrer da construção da resposta padrão, quais são os tópicos principais de toda contestação que você precisa apresentar em concurso público. Toda contestação tem tópicos principais. Vamos analisar exatamente quais são os tópicos principais de uma peça contestatória. Você precisa ter isso em mente, porque isso faz com que você economize muito tempo tendo que decidir quais são os tópicos da peça estrutural que você vai apresentar. Então, primeira dica, leia o enunciado com muita atenção. Segunda dica, tenha muito cuidado em relação efetivamente à construção daquilo que você vai escolher em termos de peça. Terceira dica, tenha sempre a estrutura em mente em relação efetivamente àquilo que você vai fazer da peça escolhida. Cada peça tem um conjunto de tópicos estruturantes, nós vamos ver em cada uma das peças aqui apresentadas no curso. A primeira delas, a contestação, é o que nós vamos efetivamente apresentar em termos de PGE Paraíba nessa primeira rodada. Então essas são as três grandes dicas que você precisa se preocupar antes da construção de cada peça. Ler o enunciado com o máximo de atenção possível, escolher sem a menor ou com a menor dúvida possível. Nesse caso, às vezes a gente fica em dúvida se escolhe peça A ou a B, mas escolher com o menor percentual de dúvida possível a peça a ser respondida na prova, e se preocupe sempre em ter a estrutura de cada peça já incorporada ao seu conhecimento, porque aí você vai fazer o seguinte: aquele caderno de respostas que você tem na prova, existe um caderno rascunho e um caderno oficial. O caderno rascunho, ele serve para que você possa exatamente rascunhar os tópicos principais da peça e, nesse caso, engordar esses tópicos principais, que é justamente a estrutura, no caderno oficial. Nas provas de concurso na atualidade, eu não vejo dar tempo você construir a peça toda antes para depois efetivamente levar isso a limpo para um caderno oficial, ou seja, para aquele caderno que vai ser objeto de correção por parte do examinador. Então não dá para você construir a peça toda e depois passar a limpo. Não dá. O caderno de rascunhos vai servir para que você coloque lá os tópicos estruturantes da peça que você escolheu fazer e que você vá anotando exatamente nesses tópicos estruturantes as características do enunciado para que você possa construir a sua peça. Tenha muito cuidado também, e eu vou dar muitas dicas no decorrer da nossa aula, justamente para que você possa entender exatamente quais são as situações apresentadas pelo examinador, o que isso indica em termos de construção propriamente e quais são as melhores escolhas. Então, feita essa introdução, vamos, portanto, ao enunciado da nossa contestação, que diz assim, ó: a empresa X ajuizou ação anulatória em face do Estado da Paraíba, requerendo o cancelamento de certidão de dívida ativa, CDA, levada a protesto em razão de inadimplemento do pagamento de multa aplicada por descumprimento da legislação tributária. Então você já sabe aqui pelo primeiro parágrafo que você tem que enfrentar uma ação ajuizada pela empresa X e que a matéria é direito tributário, ou seja, a empresa X ingressou com ação anulatória para anular CDA, ação anulatória para haver declarado judicialmente a nulidade de uma certidão de dívida ativa. Então você tem uma ação tributária em face do Estado da Paraíba. Diz mais, a parte autora, em síntese, apresentou os seguintes fundamentos em sua petição inicial. Essa parte é fundamental porque você sabe que na contestação nós temos o princípio da concentração da defesa e o princípio, ou o ônus, que não é princípio, mas é uma característica da contestação, o ônus da impugnação específica. Então, o princípio da concentração da defesa mais ônus de impugnação específica fazem com que a contestação tenha que ser levada a efeito a partir do enfrentamento de todos os fundamentos e de todos os pedidos do autor na petição inicial. Então, se você é fazenda pública e está apresentando uma contestação, você não pode se esquecer do ônus da impugnação específica, que é justamente, nesse caso, o dever de impugnar cada ponto e cada pedido apresentado pelo autor, e o princípio da concentração da defesa,
que na verdade te leva a entender que tudo e absolutamente tudo que você vai apresentar enquanto matéria de defesa precisa estar concentrada na contestação, justamente porque você não vai ter um outro momento para apresentar novos argumentos de defesa, isso na linha lógica do processo civil. Preste atenção, porque você já pode ter lido em algum lugar, doutrinariamente, de que o ônus da impugnação específica não se aplica à fazenda pública. Você já deve ter lido em algum lugar que a fazenda pública, ainda que não apresente contrariedade a cada ponto apresentado pelo autor na petição inicial, a ausência de contrariedade não gera, nesse caso, a dispensa de prova no que diz respeito ao ponto por torná-lo incontroverso. Você já deve ter lido isso em algum lugar. Deixa eu te falar, na verdade, na vida prática, isso acontece. Mas se você está com a necessidade de construir uma contestação em segunda fase e você não apresenta contrariedade a todos os tópicos apresentados e pedidos apresentados pelo autor, o examinador, no teu espelho de correção, vai fatalmente tirar pontos preciosos da sua prova, o que nesse caso não é bom para você. Então esqueça a parte doutrinária que diz que o ônus da impugnação específica não se aplica à fazenda. E de fato não se aplica. A fazenda, no momento em que ela não apresenta contrariedade a um ponto, esse ponto não se torna incontroverso. O autor continua com o ônus de provar, na verdade, de produzir prova ou de, na fase probatória, conseguir demonstrar que aquele ponto que ele estabelece enquanto verdade na sua pretensão jurídica existe e está fundado a partir de uma prova produzida nos autos cujo ônus é do autor. Então, a ausência do ônus, ou seja, de não tornar o ponto incontroverso, também não dá à fazenda o direito de não apresentar contrariedade a todos os tópicos, a todos os pedidos, a todos os fundamentos apresentados pelo autor na sua petição inicial. Uma coisa é não existir o ônus, outra coisa é existir a obrigação. O advogado público tem a obrigação de apresentar a contestação mais completa possível. E isso se dá efetivamente a partir do enfrentamento de todos os pontos apresentados pelo autor na sua petição inicial. Então veja, o enunciado diz que a parte autora, em síntese, apresentou os seguintes fundamentos. Lógico que esses 5 fundamentos aqui apresentados, eles terão que ser enfrentados por você na sua contestação. Se nós escolhermos uma contestação para fazer, vamos ver o que o enunciado nos diz a respeito disso. Então os fundamentos são, não há previsão legal para o protesto de CDA, o que viola o princípio da legalidade. Isso é o fundamento do autor. Você vai ter que contrariar esse fundamento a partir da sua peça contestatória. 2. Não há interesse jurídico por parte do Estado da Paraíba em realizar o protesto de CDA, porque dispõe de instrumento específico para cobrar seus créditos tributários, qual seja a execução fiscal regida pela Lei 6.830. Segundo fundamento. 3º, o protesto de CDA configura abuso do direito do Estado, uma vez que confere ampla publicidade ao inadimplemento, causando constrangimento desnecessário ao devedor. 3º fundamento, temos que atacar na nossa peça. 4º, o protesto subtrai do devedor direitos assegurados constitucionalmente, que são contraditório e ampla defesa. Temos que atacar na nossa contestação. A prática de protesto de débito inscrito em dívida ativa desvia a finalidade do Instituto e viola o princípio da proporcionalidade, mostrando-se como coação arbitrária do devedor. Então, esse é um dos pontos principais do enunciado da questão, porque ele nos diz que a empresa X apresentou uma petição inicial. Nessa petição inicial apresentou 5 pontos que nós vamos ter que efetivamente tratar diretamente na nossa peça contestatória, e é por isso que você precisa ter muito cuidado, porque esses pontos precisam fazer parte da sua contestação e os contra-argumentos utilizados pela Fazenda, no caso o Estado da Paraíba, para enfrentar esses pontos é aquilo que vai dizer exatamente se a sua peça foi uma boa peça construída ou não, e isso vai refletir na quantidade de pontos que você vai galgar na correção. Você, na qualidade de procurador estadual, redija a peça judicial cabível, sustentando os argumentos jurídicos que entender necessários. Estamos, portanto, diante de um enunciado de peça que nos exige a feitura de uma contestação, porque temos uma petição inicial da empresa X pedindo a declaração judicial da nulidade de uma certidão de dívida ativa, apresentando todos esses fundamentos jurídicos, e você, na qualidade de procurador, redige a peça judicial cabível. A peça judicial que cabe a partir da apresentação de uma petição inicial é justamente a peça contestatória. Vamos, portanto, à resposta padrão. Primeiro ponto da estrutura da contestação: endereçamento.
vamos endereçar a nossa contestação ao juízo da Vara da Fazenda Pública do Estado da Paraíba. O enunciado não nos disse qual juízo a ação corre, razão pela qual nós não precisamos identificar a vara, mas sabemos que o Estado da Paraíba tem Vara da Fazenda Pública, razão pela qual é para ela que nós vamos direcionar a nossa contestação, porque isso demonstra conhecimento acerca da divisão judiciária do Estado da Paraíba no que diz respeito à existência de vara especializada para o poder público. Processo número não temos, autor empresa X, réu Estado da Paraíba. Esse cabeçalho, ele pode existir ou não. Eu nunca vi em espelho de correção o examinador tirar ponto por conta desse cabeçalho. Ele pode existir ou não, nesse caso específico, é uma questão de organização. Se você estiver diante de uma prova com muito pouca linha para poder apresentar a resposta, eu sugiro que você suprima essa parte, do contrário, colocar demonstra a organização. Depois do endereçamento, que é o primeiro tópico estruturante da nossa contestação, nós temos que nos preocupar com a qualificação da Fazenda Pública, então vamos qualificar aqui o Estado da Paraíba, a identificação da peça que nós estamos tratando enquanto resposta e sua devida fundamentação. Então, o primeiro tópico estruturante, endereçamento. Segundo tópico estruturante, qualificação da Fazenda Pública mais a indicação da peça escolhida enquanto resposta. Isso fica assim: o Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato por seu procurador, mandato ex lege, com fundamento no, aí a parte que está em vermelho, recomendo saber de alguma forma, ou decorado ou incorporado mesmo, porque são os fundamentos que sustentam a representação do Estado da Paraíba por meio de sua procuradoria. Então, fundado no artigo 132 da Constituição, 75, inciso 2 do CPC, isso aqui é Constituição Federal, aqui é Código de Processo Civil, fundamentando a representação do Estado por meio de sua procuradoria. Recomendo que você abra o Vadimeco e identifique esses dispositivos justamente para que você possa incorporá-los ao seu estudo. E o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 86 de 2008, que se trata efetivamente de dispositivo aplicado exatamente ao Estado da Paraíba por meio da representação da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Trata-se de lei local, recomendo saber porque se isso não estiver no espelho, é possível que esteja, o examinador vai ficar ciente de que você tem exata consciência da lei estadual que permite a representação do Estado por meio da PGE. Então, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar contestação. Estamos identificando a nossa peça nos termos do artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Estamos fundamentando no CPC a peça a partir dos artigos a ela relacionados, em face da ação anulatória proposta pela empresa X, conforme fatos e fundamentos a seguir delineados. Assim você apresenta exatamente Fazenda Pública, defendida no feito por meio da PGE, com o devido fundamento jurídico, apresenta a peça que você pretende, nesse caso, indicar enquanto resposta, com o devido fundamento jurídico. Então, endereçamento, qualificação da Fazenda Pública, identificação da peça, são os dois primeiros tópicos. Endereçamento, qualificação e identificação da peça são dois tópicos, porque qualificação e indicação da peça é um único tópico com duas características. Depois, fatos, é um dos tópicos estruturantes da nossa contestação. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela empresa X em face do Estado da Paraíba, requerendo o cancelamento de certidão de dívida ativa levada a protesto em razão de inadimplemento do pagamento de multa aplicada por descumprimento da legislação tributária. Para tanto, levanta inúmeras ilegalidades para sustentar sua pretensão jurídica. Os fatos não podem deixar de participar da construção da sua peça, e até podem, se o examinador os dispensar. Se o examinador não os dispensar, os fatos são obrigatórios em termos de apresentação estruturante da peça contestatória e de qualquer outra peça jurídica que você vá apresentar em sua resposta à peça processual. No parecer, nós temos o relatório, que é muito parecido com os fatos. A questão aqui é que os fatos eles decorrem do enunciado da questão. Então não faz muito sentido você perder linhas e tempo aplicando ao tópico dos fatos muitas informações que decorrem do enunciado já conhecido pelo examinador. Isso vai fazer com que você perca linhas. Então eu recomendo que você aplique aqui nos fatos apenas aquilo que mais importa a partir do enunciado da questão, da forma como eu apresentei aqui. 2. Da desnecessidade da realização de conciliação de audiência para a Fazenda Pública.
Preste atenção pelo seguinte, o Código de Processo Civil trouxe no artigo 334 a novidade de se estabelecer de forma obrigatória a audiência de conciliação antes efetivamente de apresentada a contestação e antes efetivamente do juiz poder exercer de ofício o impulso processual a partir dos atos que nós já estamos acostumados, contestação, produção de provas, depois sentença. O que acontece aqui basicamente é o seguinte, existe muita discussão doutrinária sobre a aplicação do 334 para a fazenda pública. O que eu tenho acompanhado em termos de concurso público é basicamente o seguinte, os examinadores, alguns deles exigem no espelho esse tópico, desnecessidade da realização de conciliação para com a fazenda pública, justamente pela inaplicação do 334 ao caso, uma vez tratar-se de direito indisponível. Outros espelhos eu não vejo cobrar. Acontece que na vida da segunda fase, a coisa acontece assim, ó, o que está no espelho e está na tua prova, você tem ponto. O que está na tua prova, além do espelho, embora correto, você não ganha ponto, porque você apresentou, não está no espelho, o examinador não vai te dar ponto. E se está no espelho e faltou na sua prova, você também não ganha ponto. O que vai acontecer aqui se você apresentar o tópico da desnecessidade da audiência de conciliação? Se ele não estiver no espelho, você apresentou, perdeu uma quantidade de linhas, mas nesse caso específico, você não ganha ponto. O problema é se você não apresentar e estiver no espelho. Alguns espelhos trazem, outros não. Recomendo então sempre colocar o tópico da desnecessidade da realização da audiência de conciliação. Então vá acompanhando. Primeiro endereçamento, depois qualificação da fazenda pública e identificação da peça, depois fatos, depois um tópico sobre desnecessidade da realização da audiência de conciliação. E aqui eu digo de forma simples, a realização de transação entre particulares e administração pública deve ser balizada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, sendo certo que somente será possível a solução por autocomposição quando houver norma expressa autorizando a administração pública assim a agir, justamente porque trata-se de direito indisponível, então o procurador ele não tem autonomia para chegar na audiência de conciliação como se fosse, portanto, advogado de partes privadas e dispor, transigir, realizar acordos, transacionar o interesse público. E continuo, justamente por haver hipóteses em que não é possível transacionar, o próprio Código de Processo Civil prevê que a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada quando não se admitir a autocomposição, e é justamente com base nesse dispositivo que nós requeremos não seja designada a audiência de conciliação nos termos do parágrafo 4º do artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, tópico importante porque se ele não estiver no seu espelho você não pontua, mas se ele estiver e você não colocar, você vai perder pontos preciosos aqui na sua prova. Do mérito, bom, estamos passando ao mérito porque não temos aqui na contestação nenhuma prejudicial de mérito, que seria prescrição e decadência. Então você coloca como tópico estruturante da contestação prejudiciais de mérito, prescrição e decadência, não temos também nenhuma preliminar. Então, nos tópicos estruturantes você tem endereçamento, qualificação da fazenda pública e identificação da peça, segundo ponto. Terceiro ponto, fatos. Quarto ponto, dispensa da audiência de conciliação. Quinto ponto, prejudicial de mérito, se tiver. Sexto ponto, preliminares, se tiver. Como não temos, nesse caso vamos aqui ao mérito. Espero que você esteja anotando os tópicos estruturantes. Professor, por que você não me entrega uma página já bonitinha com todos os tópicos? Porque a ideia é você anotar mesmo, justamente para que você possa incorporar o conhecimento e não simplesmente decorar um pedaço de papel que eu passar com os tópicos estruturantes. Então, pause o vídeo, anote os tópicos, porque eles são importantes para qualquer contestação que você for enfrentar nos concursos da advocacia pública. Vamos lá, do mérito, da CDA, do protesto, da compatibilidade com a execução fiscal. No mérito, nós vamos dividir aqui os tópicos do nosso mérito justamente para tratar de todos os fundamentos apresentados pelo autor na petição inicial. Eu sei que você se lembra disso. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre o protesto de CDA e que isso é compatível com a execução fiscal, porque um dos tópicos fundamentantes lá do autor foi justamente dizer que o protesto da CDA não tem previsão legal e não pode acontecer porque o poder público já dispõe da execução fiscal. Vamos lá. A CDA constitui título executivo extrajudicial na forma do artigo 784, inciso 9 do CPC 2015, hábil a instrumentalizar a execução regulada pela Lei 6.830 de 1980. Lembre-se o seguinte, aqui ó,
a sua prova é com consulta. O examinador, quando permite com que você consulte para a realização de prova subjetiva, ele não faz isso porque ele é bonzinho, não. Ele faz isso exatamente porque ele vai querer, na fundamentação, a indicação de todos os dispositivos legais. Ou seja, prova com consulta, a regra é muito simples. Tudo que você fundamentar em termos doutrinários, ou tudo que você apresentar em termos de conceito, ou tudo que você apresentar em termos de argumentação, melhor dizendo, você precisa fazer a correlação com o dispositivo legal que justifica essa linha argumentativa. Vamos lá. O fato de a Fazenda Pública possuir procedimento específico para a cobrança de seus créditos não exclui a possibilidade de utilizar de outros meios legais como o protesto do referido título. O artigo 1º caput da Lei 9429 traz o conceito legal de protesto como sendo o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos da dívida. Interpretando-o literalmente, verifica-se que qualquer meio de prova escrita que comprove a existência de uma obrigação líquida certa e exigível pode ser levada a protesto e é justamente aí que se configura a certidão de dívida ativa. Então nós temos o primeiro tópico, CDA, protesto e a compatibilidade com a execução fiscal. Professor, eu preciso seguir exatamente a nomenclatura desse tópico? Não, aqui é a nomenclatura que eu coloquei. Desde que você apresente a mesma linha argumentativa e os mesmos argumentos aqui apresentados, você, nesse caso específico, pode colocar o nome do tópico que você bem desejar. Recomendo que o nome do tópico reflita exatamente a sua fundamentação, porque o examinador pode já pelo tópico identificar aquilo que você tratou nos parágrafos subsequentes. Tem examinador que, sendo um tópico muito bem formulado, já encontrando no tópico aquilo que ele tem no espelho para pontuar, ele nem lê mais o que está dentro do tópico, uma vez que ele já identificou que você está tratando efetivamente do cabimento de determinada situação ou está na linha argumentativa de acordo com o espelho de correção. Vamos continuar. Segundo tópico do mérito, da legalidade do protesto da CDA. A própria Lei 6.830, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, prevê a possibilidade da aplicação à dívida ativa da Fazenda Pública, além das normas tributárias relativas à responsabilidade, também as previstas ou as normas previstas na legislação civil e comercial. Ao considerar a incompatibilidade da obrigação tributária ou não tributária com o protesto, a empresa autora desconsidera a disposição expressa de lei que autoriza, no caso, a Lei 9492 de 97. Se não bastasse tal fundamento, a Lei 12.767 de 2012 acrescentou o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 9492, que passou a incluir, dentre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa dos entes federativos e de suas respectivas autarquias e fundações públicas. O que já seria possível antes dessa inovação legislativa, agora tornou-se expresso. Estamos demonstrando para o nosso examinador que tanto a construção doutrinária do protesto da CDA existe, quanto agora o próprio fundamento legal com a alteração da Lei 9492 pela Lei 12.767, exatamente demonstrando que o autor, na sua petição inicial, desconhece a lei ao dizer que o protesto de CDA não tem fundamento legal. 3. Princípio da eficiência. Estamos dividindo o nosso mérito em tópicos para tratar de tudo aquilo que o autor, na petição inicial da ação anulatória, trouxe enquanto fundamento. Princípio da eficiência. À luz do princípio da eficiência, considerando os ditames da responsabilidade na gestão fiscal previstas na Lei Complementar 101 de 2000, o administrador público deve se valer de meios céleres e menos custosos de cobrança de crédito público. Comparado à execução fiscal, o protesto, reunindo tais características, mostra-se muito mais efetivo. Professor, por que você está tratando do princípio? E aí vai uma outra grande dica em segunda fase. Todas as vezes que você puder, na segunda fase, lançar mão de um princípio, faça, porque os espelhos de correção adoram princípios. Então, aqui foi o princípio da eficiência. Você, todas as vezes que puder lançar mão de um princípio, sem forçar a barra na argumentação, faça, porque aqui é importante em termos efetivos de cumprimento daquilo que nós temos enquanto espelho de correção. Nesse sentido, o protesto torna economicamente viável a cobrança extrajudicial de valores ínfimos para fins de execução fiscal e acaba por desonerar o Poder Judiciário
já barrotado de processos dessa natureza. Princípio da eficiência. 4. Da ausência de ofensa à ampla defesa e proporcionalidade do princípio da preservação da empresa, atacando de novo tópicos apresentados pelo autor na sua petição inicial. A possibilidade do protesto de CDA não implica a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, exatamente como alegou o autor, pois se o contribuinte entender ter seus direitos subtraídos por tal procedimento, ainda assim pode provocar o Poder Judiciário quanto à rigidez do título levado a protesto. Assim, para todo e qualquer efeito, subsiste o controle jurisdicional na forma do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35. Entretanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora apenas se insurge contra os atos de protesto da CDA. Afasta-se igualmente o argumento de que o protesto viola o princípio da proporcionalidade. E a argumentação continua. Ora, se assim não ocorre para o setor privado cobrar seus débitos, por que seria para o setor público? Ou seja, por que não é desproporcional para o setor privado e seria desproporcional para o setor público? Antes de o título ser protestado, o devedor é intimado para pagar o débito em 3 dias, conforme prevê a Lei 9492. O protesto é menos prejudicial do que a execução fiscal, pois não importa em penhora automática dos bens do devedor ou de seus sócios em caso de eventual redirecionamento. A empresa e seus sócios, mesmo com a CDA protestada, têm tempo para reorganizar suas finanças e quitar seus créditos sem perder a disponibilidade dos seus bens, o que atende ao princípio da preservação da empresa. Perceba que a fundamentação toda é desenvolvida para atacar os fundamentos apresentados na petição inicial com todos os princípios disponíveis que nós temos para lançar mão na nossa fundamentação. Da publicidade do inadimplemento. Ele disse que a publicidade do inadimplemento, na verdade, é uma forma de coação do devedor, mas na verdade não é. Vamos ver a fundamentação. No que toca à publicidade do inadimplemento pelo protesto, esta ainda é maior na execução fiscal, sendo possível a consulta processual pelo nome das partes nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário na internet. Descabe, portanto, falar em abuso de direito pela fazenda pública. Diante disso, não se pode falar em desvio de finalidade ou em coação arbitrária ao devedor. O protesto estimula o pagamento e evita o desgaste para o devedor de se ver envolvido em litígio judicial com o ajuizamento da execução fiscal. O que nós estamos defendendo efetivamente é que o protesto, inclusive para o devedor, é menos gravoso do que o ajuizamento direto da execução fiscal, contrariando toda a fundamentação que ele trouxe na petição inicial. O procedimento em análise se harmoniza com o atendimento do interesse público na recuperação célere e menos custosa do crédito, sem descuidar da preservação dos direitos dos administrados, que se vê dispensado de eventuais gastos com honorários de advogado e custas processuais, uma vez que o protesto da CDA não gera nem pagamento de honorários advocatícios, nem custas processuais, porque se trata de uma fase pré-processual, ou seja, uma fase que não envolve o Poder Judiciário. E para finalizar o nosso mérito, vamos tratar da jurisprudência do STF e do STJ, tema sempre cobrado ou item sempre cobrado nos espelhos de correção. Todas as vezes que você puder fundamentar aquilo que está defendendo em nome da Fazenda na jurisprudência, recomendo que o faça sem pestanejar. O próprio STJ tem posicionamento admitindo o protesto da certidão de dívida ativa e o STF tem entendimento no mesmo sentido. Verifica-se, portanto, que a pretensão autoral não encontra guarida na legislação, tampouco na jurisprudência, o que impõe a sua improcedência. Professor, eu preciso citar aqui número de julgado STJ-STF? Não, de forma alguma. Você não precisa citar número de julgado STJ-STF. Você só precisa efetivamente apresentar ao examinador a jurisprudência conhecida do STJ e do STF. Conclusão. Por todo o exposto, o Estado da Paraíba requer seja julgado totalmente improcedente o pedido, nos termos de toda a fundamentação que nós desenvolvemos, requer a condenação da parte autora nos consecutários da sucumbência, inclusive honorários de advogado na forma do artigo 85, parágrafos 2º, 3º e 19º do CPC 2015, pugna-se pela produção de todos os meios de prova e direito admitidos, protesto por prova, local data, procurador do Estado. Então nós vimos que a estrutura da nossa contestação passa necessariamente pelo endereçamento, qualificação da fazenda pública e identificação da peça com os devidos fundamentos legais, tanto de representação do Estado quanto da peça escolhida, fatos. Temos que ter um tópico sobre a desnecessidade da audiência de conciliação na contestação, na petição inicial também. Teríamos aqui uma prejudicial de mérito, se houvesse, no enunciado teríamos que apresentar. Teríamos preliminares, se o enunciado nos apontasse nesse sentido,
para depois entrarmos no mérito. O mérito precisa ser itemizado, ou seja, em tópicos e itens, para atacar efetivamente tudo o que trouxe o autor da ação na sua petição inicial. Então aqui no nosso mérito tivemos 6 pontos de mérito, fechando com a jurisprudência dos tribunais superiores. O pedido não pode ser um pedido genérico, é preciso que você especifique os pedidos. Aqui, como nós não temos pré-judicial de mérito nem pedidos preliminares, tratamos do pedido de improcedência e o pedido de condenação nos ônus da sucumbência em honorário de advogado. Os pedidos, nesse caso, ou a conclusão, representa efetivamente um dos tópicos estruturantes. Nele, tópico estruturante, você tem que pugnar pela produção de prova, justamente porque estamos em sede de contestação. Local, data, procurador do Estado, finalizando a sua peça sem identificação de cidade e, nesse caso, sem nenhum tipo de identificação na prova, uma vez que você coloca procurador do Estado e encerra a sua contestação. Essa foi, portanto, a resposta padrão da nossa contestação da primeira rodada da PGE Paraíba. Espero que você tenha entendido toda a construção. Me coloco à sua disposição para qualquer dúvida ou questionamento acerca da construção da peça. Bom, espero que você tenha gostado da aula, espero que sirva como uma excelente revisão para a sua prova, espero que Deus lhe abençoe muito na PGE Paraíba. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.